Ele também entende o Sebrae como um ponto de acesso ao capital. Muito embora nós não sejamos um banco, uma fintech, uma instituição financeira que empreste dinheiro, a possibilidade da consultoria desenhar o melhor caminho para isso, para que ele consiga acessar o crédito, é fundamental. Então, vamos colocar isso num contexto de pandemia, né? Ele precisou muito chegar em algum lugar que ele não conhecia. Ele foi estudar para aquilo e acessou todo o nosso manancial de soluções que contempla muito as consultorias. Mas, ainda assim, ele precisou, ele teve problema, né? E ele vai acessar o crédito e precisa, portanto, enxergar o como fazer isso. Em um outro momento que ele tem de acesso a uma consultoria é que ele enxerga como um hospital. Essa parte, para mim, é quando assim já chega no momento de que ele não tem a quem recorrer, ele está mal, ele tem um problema de saúde, a saúde, muitas vezes ele percebe pelas finanças, né? O principal ponto, quando começa a doer no bolso, ele começa a perceber que algo anda errado, e aí ele vai buscar uma solução e ele recorre ao Sebrae. E as consultorias ajudam ele, nesse momento, a poder se levantar. E aí um grande ponto é que, trazendo muito para o lado da pandemia, ele chega em momentos de ondas, né? Que mesmo para acessar essa escola, para acessar o banco, para acessar o hospital, ele olha e muitas vezes ele não sabe a quem recorrer. Por quê? Ele já não tem mais fluxo de caixa para poder ter esse acesso. Então, ele muitas vezes não conhece um consultor, ou seja, ele não sabe a quem recorrer que dê confiança para ele naquele momento. Então, um consultor está entrando em nível gerencial, né, de gestão, ele está entrando na empresa para saber dados importantes. Ele precisa ter a confiança na pessoa, né, que vai entrar lá, ou na empresa, na instituição, ele precisa conhecer. E o outro ponto é o ponto de finanças, como ele consegue ter acesso àquilo, uma vez que ele pode estar num problema financeiro e que ele já não tem capacidade de lançar mão de um investimento nesse ponto. Aí o Sebrae, portanto, tem um papel fundamental de conseguir conectar essas questões para o pequeno empreendedor dar acesso no local onde ele esteja. Na verdade, são três, porque ainda tem a capilaridade, né? No local onde ele esteja, que muitas vezes ele não tem o acesso, ele está no interior, como Jucurutu, no interior do Rio Grande do Norte, onde eu tive a satisfação de rodar um piloto de uma oficina que a gente estava começando a entregar no Sebrae, que fica 3 horas, e o pessoal tem uma dificuldade enorme, porque não tem postos de atendimento, nem agências do próprio Sebrae, é um extensionista que tem que vir de uma agência próxima. Então, é algo que a gente já precisa entender a dificuldade do acesso, mesmo agora, né, com o mundo digital, ainda há uma dificuldade de acesso desses pequenos empreendedores de encontrar uma consultoria, de encontrar um consultor que ele tenha confiança e que ele possa pagar naquele momento. Quando a gente traz para um contexto de pandemia, né, isso fica um pouco mais agravado, porque a gente tem ondas, né? Então, primeiro, o empreendedor, ele teve um problema rápido ali, que ele já percebeu, de fluxo de caixa, né? As vendas pararam, e quando as vendas pararam, ele precisou ajustar as finanças dele, e no Sebrae a gente passou a ser muito demandado para ir. O que eu faço agora? Como é que eu posso ajustar nesse curto espaço de tempo? Ninguém esperava que fosse, né, ter uma dimensão tão grande de prazo aqui para que a gente conseguisse voltar ao normal, mas naquele começo eram injeções muito rápidas para poder dar fôlego, dar continuidade do negócio e ele poder sair do outro lado ali no momento relativamente rápido. Então, o fluxo de caixa naquele momento foi a maior demanda que nós tivemos. Depois disso, a gente passa para o crédito. Opa, eu não consigo mais rodar o meu fluxo negociando com fornecedores, eu não sei mais onde eu posso mexer nas minhas finanças sem auxílio de terceiros. Então, o que eu preciso fazer para acessar crédito?
E aí o Sebrae, tanto como consultoria para pensar no planejamento, né, num plano de negócio, num acesso a crédito ali que vai precisar ser feito, quanto como uma instituição que possui um fundo garantidor, que é o FAMP, que garante os empréstimos de pequenos negócios, teve, portanto, que lançar mão dessas duas vertentes de consultoria e do crédito assistido. Então, a gente faz o planejamento do uso, a gente tem um fundo que é esse fundo garantidor e a gente faz esse crédito ser assistido de uma melhor forma, de um melhor uso, para que, no fim das contas, o empresário consiga honrar com os pagamentos, né, não tenha problemas com isso. Então, aprender também a lidar com esse dinheiro é um papel que o Sebrae realiza aí com os seus clientes. Ensinar, né, para que eles lidem melhor. Passado esse momento do crédito, que na verdade não é passado, porque não passou